Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para falar de um assunto muito importante. Vale a pena você checar a parte número 1. E hoje nós vamos estar dando continuidade na parte número 2. Líderes que perderam o chamado. Como é importante não apenas olhar para os outros, mas olhar para a gente mesmo. Será que nós estamos no caminho certo? Será que realmente estou vivendo o meu chamado, aquilo que Deus tem para a minha vida? Vamos lá, líderes que perderam o chamado, parte 2. São controladores do progresso. Quando o sinal está verde, eles param. Quando o sinal está vermelho, eles dizem, vamos seguir. Atrapalham o progresso. Gente, quando é que a gente perde o chamado? E líderes que perderam o chamado são líderes que não enxergam o futuro. E aí, por que eles atrapalham o progresso? Porque eles estão sempre olhando para o passado. Eles estão sempre olhando para os erros do passado. Eles estão sempre olhando para as pessoas que erraram no passado. Eles estão presos a um passado. E aí, qualquer mudança, eles colocam dificuldade. Qualquer mudança, eles colocam dificuldade na cultura do lugar. Se tem algo que, ao invés de me atrapalhar, faz me encorajar quando alguém diz, não, porque a cultura daqui é diferente, porque as pessoas aqui são diferentes. Não existe cultura que possa ir contra a cultura do reino de Deus. Cultura de amar, de servir, de valorizar pessoas, a cultura da palavra, a cultura de centrar em Jesus, a cultura do reino de Deus é forte. Líderes que atrapalham o progresso são líderes que valorizam demais o passado, e um passado errado, e um passado que não existe mais. Eu oro para que não apenas você pense grande, mas você seja uma pessoa grande. Mudança é algo que sempre vai acontecer e nós não podemos falar de progresso sem falar de mudanças. Líderes que perderam ou se perderam no chamado, que não tem mais brilho, que não tem mais gosto, que não tem mais sabor, são líderes que não experimentam coisas novas, não experimentam risco, não experimentam pessoas novas, processos novos. Aquela conversa que Jesus tem, ele diz, olha, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. É impossível uma estrutura, uma visão, uma coisa nova em estrutura velha. Eu oro para que o novo, o sucesso, ou seja, de coisas novas, possa alegrar o seu coração, possa trazer o brilho nos seus olhos e você não seja aquele líder que atrapalha o progresso, mas que em nome de Jesus você seja um líder que inspira o progresso, inspira o futuro, inspira as pessoas a irem. Pode ser que você não tenha estado no local, mas você conhece e sabe que esse é o caminho, que o progresso para a sua organização, sua vida, sua igreja, é esse caminho e você é parte da solução. Líderes que perderam o chamado são meramente agentes turísticos, ou seja, gostam de estar sempre fora, amam o púlpito do outro. Por quê? Porque não tem um próprio púlpito. Eu não estou falando contra as pessoas que têm o chamado, que realmente de Deus, elas levantam igreja, levantam líderes, mas tem a sua igreja, tem o seu líder, tem uma visão, estão presos a um lugar, estão fixos a um lugar, têm raízes em um lugar. Gente, meu chamado é para a igreja local. Meu chamado não é para fortalecer o púlpito de outras pessoas, não. Meu chamado é para ter um púlpito forte na minha igreja. Eu oro para que realmente você não queira simplesmente fortalecer o púlpito, ou seja, o auditório de outras pessoas, quando o seu é fraco,
quando o da sua casa é fraco. Mais uma vez, eu respeito, considero pessoas que têm o chamado, que realmente são pessoas que viajam, que são chamados para conferência, que têm esse chamado, mas não é de você que eu estou falando simplesmente de pessoas que não têm raízes. E porque não têm raízes, não têm autoridade de estar falando determinados assuntos, não tem autoridade de puxar, de encorajar determinadas experiências, porque eles mesmos só têm o que, gente? Só tem uma linguagem, só tem um discurso, mas não tem a experiência de vida e raízes profundas. Líderes que perdem o chamado são líderes que não têm mais sabor com seu próprio povo, não têm mais brilho com a sua própria plateia. Pessoas que não têm mais sabor. E entenda você, cada um de nós tem o seu púlpito, cada um de nós tem o seu povo. E com o meu púlpito, com o meu público, eu tenho uma forma de falar, eu tenho uma forma de comunicar. E eu oro para que você tenha raízes, você tenha experiência, você tenha a maturidade e você tenha um público onde as pessoas lhe respeitam, onde as pessoas lhe escutam e com isso você tenha a autoridade de falar para outros públicos, outros púlpitos e fortalecer não apenas outros púlpitos, mas fortalecer gente, fortalecer pessoas, agentes turísticos, ou seja, líderes que costumam estar sempre fora, por quê? Porque não valorizam o seu povo. São líderes que não têm a segurança de estar dentro do seu povo. Tem na Bíblia, tem lá, que as pessoas, os profetas de casa não são valorizados. Gente, mas ali foi algo específico de Jesus. Foi algo que aconteceu na época de Jesus, mas isso não se torne algo que venha realmente estabelecer na sua vida. Graças a Deus, gente, eu tenho uma cidade, nasci nessa cidade, comecei o trabalho nessa cidade, sou respeitado na minha cidade, meu povo me ama e eu sei que eu não sou o único. Quantas pessoas têm a mesma experiência, as mesmas palavras que eu estou dizendo? Eu oro para que você, mais uma vez, a sua vida fora do púlpito possa ser muito maior do que a do púlpito. Que a sua vida fora do púlpito fale muito mais alto. Líderes que perderam o chamado são líderes generais. Mais uma vez, não tenho nenhum problema com as Forças Armadas, não tenho nenhum problema com os generais, com os coronéis, mas eu estou falando em um outro sentido. Pessoas que só mandam, pessoas que amam dar ordem, mas não inspiram, não ensinam, não têm paciência de levantar. É fácil comprar, é fácil contratar. Eu tenho visto que formar pessoas leva tempo, mas faz uma diferença incrível, incrível. Líderes que perderam o chamado são líderes que gostam de ser estrela, gente. General aqui é no sentido de ter estrelas. Nós não fomos chamados para ter estrela. Gente, pode ser que eu e você não sejamos conhecidos, mas o importante é que Jesus Cristo seja conhecido e a gente possa apontar para Ele, levantar pessoas, levantar a igreja, levantar a organização que Deus nos deu, realmente ter o chamado e viver o chamado de Deus, levantando pessoas. Líderes levantam outros líderes. Finalmente, líderes que perderam o chamado. Líderes que perderam o coração. Perderam o coração para Deus. Perderam o coração, não tem mais o coração em Deus. Não tem mais o coração na palavra. Não tem um coração para pessoas. Não tem um coração para a igreja. Não tem o coração, gente. E o pior, líderes que perderam o chamado. Perdem o coração e roubam o coração das pessoas. Roubam o coração das pessoas. Lembram como Absalão fazia? Roubava o coração das pessoas. Roubar Davi do coração
das pessoas. Isso é muito sério, gente. Nem sempre eu e você, nós vamos ter uma visão dada por Deus para começar. Quantas vezes a nossa visão vem pelo fato da gente estar debaixo da visão de uma pessoa. Construir a visão de uma pessoa também é chamado. Gente, isso é muito importante. Escute. Construir a visão de uma outra pessoa também é um chamado. E às vezes nós queremos, em nome de Jesus, eu oro para que isso não aconteça com você. Mas quantos líderes, conscientes ou inconscientes, estão roubando o coração das pessoas? E o pior, não é para Deus, não é para a igreja, é para si mesmo. Manipulam. Eu oro que no nome de Jesus, o Espírito Santo possa hoje falar profundamente aos nossos corações. Sinceramente, eu oro para que o brilho dos olhos, dos seus olhos, voltem. Você tenha sabor. Ame a Deus, ame pessoas e faça diferença. Que nós venhamos identificar primeiramente em nós, se estamos perdendo o chamado. Venhamos identificar os nossos líderes e venhamos alinhar todos esses líderes ao coração de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida ricamente.